Aleluia, bom dia a todos os irmãos, graça e paz aos presentes, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, sejam bem-vindos todos em nome de Jesus. Hoje, último domingo do mês de dezembro do ano de 2020 e, consequentemente, a última escola dominical. Próximo domingo já estaremos, se Deus permitir, se assim Ele quiser, no novo ano de 2021. Então estamos aqui com o propósito de fechamento da Escola Bíblica Dominical e o culto desta manhã que seguirá. Então eu convido você a fechar seus olhos para uma breve oração. Em seguida nós falaremos um pouco a respeito do próximo estudo a partir do domingo que vem, na Epístola de Paulo aos Romanos. Então eu peço a você que feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Seja exaltado, Senhor, teu nome. Bendizemos a ti, ó Deus, Deus da eternidade, príncipe da paz, presente em nosso meio. Seja bem-vindo, Senhor. Recebe-nos nesta manhã com os teus braços abertos e, ó Deus, esteja presente neste lugar, nos dando inspiração, alegria, satisfação, gozo de estar na tua casa, Senhor, sem medo, sem restrições que impeçam a gente de louvar, de te adorar, Senhor. Nós consagramos as nossas vidas a ti na manhã deste dia e te agradecemos por esse privilégio. No santo nome de Jesus oramos, amém. Então, nós vamos apenas mencionar. Primeiro eu quero dar uma palavra de gratidão por esses 10 meses praticamente que a nossa escola foi bem atingida com a questão da restrição a estar juntos, a poder estudarmos a Bíblia como deve acontecer, né? O estudo da Bíblia compartilhado é muito bom e em classe ele é melhor ainda. Então não pôde acontecer durante esse período por conta do que está acontecendo, mas a escola dominical de uns meses para cá resolveu fazer um mini escolão. Então em alguns meses já estamos nesse processo, tentando passar para os irmãos aquilo que foi estudado ao longo do ano no tema que foi proposto do livro de Levítico. Então nós encerramos há 2 domingos atrás com a irmã Gláucia, mas o domingo passado eu fiz um fechamento do livro de Levítico. Hoje eu quero fazer uma introdução ao estudo da Epístola aos Romanos, que será o estudo que iremos começar a partir de janeiro. Próximo domingo, portanto, já teremos, ainda no modelo de mini escolão, o estudo da Escola Bíblica Dominical, porque enquanto a vacina não for implementada entre todos nós, ainda teremos que ter paciência e suportar por mais um tempo até que possamos liberar a presença de todos e os cultos, as reuniões sejam presenciais como sempre foram. Então hoje eu quero agradecer aos professores, a estes mestres que têm sido assim muito úteis nesse trabalho e nesse tempo difícil que estamos atravessando. Quero agradecer a direção da Escola Bíblica Dominical, a irmã Rita, a irmã Kátia. Quero agradecer a educadora cristã da igreja, a missionária e professora Marlene Moraes, que foi quem encabeçou todo esse movimento. E quero agradecer principalmente a vocês que estão aqui e que estão esse tempo todo. Eu vejo irmãos que estão aqui conosco desde o mês de março praticamente, né? Não deixando as reuniões, não faltando as reuniões, cooperando, fazendo o maior esforço para não deixar a igreja sofrer com essa situação. Então, minha gratidão a Deus e minha gratidão a vocês por esse apoio que temos recebido de todos os mestres da nossa escola. Então, queremos hoje fazer uma rápido comentário que servirá como introdução ao livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, que vai nortear os estudos bíblicos a partir do domingo que vem. Então eu te convido a abrir sua Bíblia mais uma vez, porque você já deve ter aberto ela hoje,
não aqui, ou talvez aqui também, mas Romanos capítulo 6, digo 5, verso 1, digo 5, edificando capítulo 5, versículo 1. É um texto que eu sei de cor, mas eu quero ler com você. Se você souber de cor, você também recitará. Mas vamos dizer em alta voz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse para mim é o tema da epístola de Paulo aos Romanos. Esta carta que foi dirigida aos cristãos do primeiro século na cidade de Roma, a grande metrópole que era a capital do Império Romano. Logo no primeiro século, a igreja nasceu e ela seguiu na contramão do Império Romano. Foi a partir do ano 300 que o Império Romano abraçou o cristianismo e tornou religião oficial, inclusive instituindo pelo decreto de um imperador na época, de que todo soldado, todo cidadão romano deveria se tornar cristão. Isso foi uma imposição. Vejam que vocês, há séculos atrás, isso já acontecia. Então, esse imperador, através de um decreto, cristianizou o Império Romano. E a gente sabe que tornar-se cristão é um processo de conversão, não é um ato político, não é uma ação política, não é? E esse imperador fez isso. Portanto, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império a partir de então. Mas no início do primeiro século, até o ano 100 por volta, o cristianismo teve um papel muito importante nesse contexto do Império Romano. E o apóstolo Paulo foi o veículo que Deus usou para levar o evangelho ao mundo de então. O mundo de então era o mundo romano. As estradas eram construídas pelo Império Romano, as cidades eram dominadas pelo Império Romano, os países. Então o Império Romano praticamente dominava o mundo conhecido de então, né? Todos os países estavam sob o jugo de Roma, inclusive Israel, de onde veio o cristianismo. Jesus, não se esqueçam disso, foi crucificado por ordem de um imperador romano, Pôncio Pilatos, né? Digo, um governador romano, Pôncio Pilatos. Então, o Império Romano tinha, nesse contexto, tinha influência, e nesse contexto o apóstolo Paulo desejou conhecer os crentes em Roma. Ele não criou a igreja em Roma, não foi ele quem fundou a igreja cristã em Roma. Disse a história que foi o apóstolo Pedro, na verdade, quem começou o trabalho lá, mas ele desejava conhecer os irmãos em Roma, a igreja em Roma. Pode ter sido Pedro, mas pode ter sido também outros cristãos, por ser aquela parte do Mediterrâneo muito viajável na época. Viajava-se muito, embora não tivesse o recurso que tem hoje de aviões e outras coisas, mas se viajava muito no Império Romano. Os cidadãos viajavam de uma parte para outra. Então, como houve uma diáspora, isto é, uma dispersão lá em Israel por conta da perseguição aos cristãos, muitos cristãos migraram para essas regiões, na Turquia, na Ásia Menor, na Grécia, e chegaram até Roma. O apóstolo Paulo, inclusive, manifesta seu desejo de ir até a Espanha, e acredita-se que ele queria estabelecer uma base em Roma, para de Roma ir para a Espanha. Não se sabe ao certo se ele esteve em Roma, mas ele escreve sobre isso, que ele desejava, Espanha, porque ele morreu em Roma. Ele foi enviado para lá como prisioneiro, e lá ele teve seus últimos dias de vida na face da terra. Então, a carta de Paulo aos Romanos foi escrita nesse período. É o 6º livro do Novo Testamento e a 6ª epístola de Paulo, escrita numa ordem cronológica, porque outros vieram antes desta.
o apóstolo desejava muito visitar Roma, a fim de compartilhar dons espirituais. A chave da epístola aos Romanos está na expressão: a justiça de Deus se revela no Evangelho, como está em Romanos capítulo 1, 17. Capítulo 1, 17 de Romanos fala sobre isso. Diz assim: porque nele, isto é, em Cristo, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Então, a chave da epístola está neste versículo de primeiro capítulo, versículo 17 da epístola aos Romanos. Como pode um homem ser justo para com Deus? Essa é uma resposta, ou melhor, é uma pergunta que ainda hoje se faz. Quantas vezes você está evangelizando e encontra com pessoas que questionam: aquele fulano fazia isso, aquilo outro, hoje ele diz que é crente. Quantas vezes você diz isso? Em relação a homem e a mulher, né? Pintava e bordava, cometeu muitos delitos, mas hoje ele se diz crente. Então, para um ímpio é difícil entender essa questão, que essa justificação, ela vem de Deus, não somos nós que a criamos. Foi Deus quem estabeleceu a justificação do homem pecador através da sua palavra e da crença em Jesus. Então Jesus é quem nos justifica diante de Deus, como está escrito no capítulo 5, verso 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Então é Jesus quem justifica, e o homem não entende isso. A palavra justificação é um termo que é muito usado, inclusive, no meio jurídico. O homem que é justificado não é aquele homem que não tem culpa, ele é considerado sem culpa a partir do decreto jurídico, né, do juiz, da palavra final do juiz, que diz: olha, eu resolvo absolver você das suas culpas, aí ele está justificado, ele foi inocentado perante a justiça, mas ele que verdadeiramente tinha culpa. É o nosso caso diante de Deus. Éramos todos culpados, mas por causa de Jesus fomos justificados, e a fé nos conduziu a isso. Então é a fé que conduz o homem, o pior pecador, seja o maior criminoso sobre a terra, seja o maior santo entre aspas, porque a verdadeira santidade se obtém através de Jesus. Nenhum homem é justo aos olhos de Deus, todos são pecadores, e Paulo declara isso nesta carta, né? Que todos são pecadores, todos são indesculpáveis, portanto, diante de Deus. A nossa justificação, ou a nossa inocência, ou o nosso perdão, melhor dizendo, não é nem inocência, a melhor palavra é perdão. O perdão nos foi dado gratuitamente por causa de Jesus. Aí nós somos justificados aos olhos de Deus, isto é, tornados sem culpa. Nossa culpa foi extinta, apagada aos olhos de Deus, ok? A doutrina da justificação pela fé se encontra em vários lugares da Bíblia, mas foi o apóstolo Paulo que juntou tudo isto nesta carta. Então nós vamos entender e estudar sobre a justificação. As divisões da carta, eu vou dar somente o enunciado e as referências bíblicas. Se você tiver condição de escrever e quiser anotar, mas depois você vai ver isso ao longo do estudo na escola bíblica dominical. A primeira divisão da carta de Paulo aos Romanos vai do primeiro capítulo, verso 1, ao capítulo 3, verso 20. E o título dessa divisão é: a condenação é causada pelo pecado. Repetindo, a condenação é causada pelo pecado. Segunda divisão: a justificação é o método da salvação. Repetindo, a justificação é o método da salvação. Vai dos capítulos 3, verso 21 a 5, verso 21. Terceira divisão: a santificação envolve e produz a separação. Repetindo, a santificação envolve e produz a separação. Capítulos 6, 7 e 8 de Romanos. Quarta divisão:
A dispensação é a expressão da soberania divina, capítulos 9, 10 e 11. Repetindo, a dispensação é a expressão da soberania divina, capítulos 9, 10 e 11. E quinto e última divisão, glorificação é o objeto do serviço, capítulos 12, 1, e começa com aquele texto que diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Então, a glorificação vem a partir do momento em que o indivíduo se santifica, se separa para Deus. Vai do capítulo 12, 1 ao capítulo 16, 27. Repetindo, para encerrar, primeira divisão, a condenação é causada pelo pecado, capítulos de 1 a capítulo 3, 20. Depois, justificação é o método da salvação, capítulos 3, 21 a 5, 21. Terceira divisão, a santificação envolve e produz a separação, capítulos 6, 7 e 8. Quarta divisão, a dispensação é a expressão da soberania divina, capítulos 9, 10 e 11. E por último, o quinto, a glorificação é o objeto do serviço cristão, capítulos 12, 1 a 16, 27. Aí está, portanto, uma introdução ao livro de Romanos, que a partir do próximo domingo nós estudaremos nesta forma de mini escolão, com a participação continuada dos professores oficiais da nossa EBD, tá? Ao final nós iremos orar por vocês, professores que estão aqui, mas desejamos que o ano de 2021 seja tão proveitoso como acredito que tenhamos sido abençoados durante esse ano de 2020, que se encerra com todo esse contexto que estamos vivendo, mas foi uma bênção, viu? Eu aprendi muito ouvindo os professores da nossa escola bíblica dominical. Revelaram-se talentos aqui, né? Pessoas que não tinham o hábito, mas que hoje a gente entende que pode ser de fato um mestre na escola bíblica dominical. Deus abençoe a todos vocês, amém? Convido você a abrir mais uma vez a escritura. Vamos cantar juntos o hino 9 do cantor cristão, mas vamos ler o texto da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Eu gostaria de ler o salmo que eu li ontem, que eu gravei ontem para a reunião das mulheres que encerraram suas atividades. Quero dar parabéns aqui a vocês, mulheres, pelo lindo trabalho que fizeram durante todo o ano. Meus parabéns em especial às irmãs Cláudia, Mônica e Magali, e a todas as que cooperaram para o sucesso desse trabalho. Como a gente tem capacidade criativa, né, de se reinventar, de suprir principalmente as necessidades espirituais quando estamos pressionados, quando estamos vivendo um momento difícil. Então abra sua Bíblia no Salmo 126, que foi o salmo que eu dediquei às irmãs ontem pela manhã de culto. Quer ficar em pé para que a gente leia esse texto? Leia na versão que você tiver aí, tá? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Este salmo
é conhecido como Cântico dos Degraus, isto é, como o templo de Jerusalém fica sobre o Monte Moriá, em uma posição elevada, quando se ia ao templo, subia-se as escadarias, as ladeiras para chegar até ele. E então os salmos nesse trecho da Bíblia, eles eram compostos para se entoar na forma de romaria ou procissão, como queiram dizer, na subida ao templo. Por isso que é conhecido como Cântico dos Degraus, tá? Vamos cantar então o hino 9 do cantor cristão. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 és só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos juntos com os anjos proclamam teu louvor. Antes de formação, firmamente a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és só Deus, supremo Criador. Amém. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Vamos nos ajoelhar para a oração neste momento. Eu convido a irmã Rita, ministra do Ministério de Intercessão, para ela nos trazer. Desculpe. Não estou convidando para você orar, porque eu vi você com o óleo da unção. O irmão Daniel e a esposa virão para o momento da intercessão. Ponha-se de joelhos, participemos da oração, ou fique em pé ou assentado, como for melhor para você, tá bom?
Aleluia, Senhor. Soberano e eterno Deus, nosso Pai que está nos altos céus, todo louvor, toda honra, toda glória, Senhor, nós te damos neste dia. Amém. Exaltamos o teu nome, te engrandecemos, Senhor, porque tu és digno de todo louvor e de toda exaltação. Nós estamos aqui, Senhor da glória, reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, Amém. para te dar, Senhor Deus, aquilo que te pertence, Senhor, o primeiro lugar nas nossas vidas, Pai. Amém. Estamos aqui também, Senhor Deus, para adorar o teu santo nome, Amém. para te agradecer por estarmos aqui vivos, Senhor Deus, na tua presença. Aleluia, E neste Senhor. momento, Senhor Deus, nós queremos apresentar a Ti a nossa pátria amada, Senhor Deus, o Brasil. Amém. Ó Deus, o lugar que nascemos, o lugar que vivemos, Senhor da glória, nós amamos o Brasil, Senhor Deus, e a Tua palavra diz, Senhor Deus, que nós devemos orar pelo Brasil, nós devemos orar, Senhor Deus, pelas autoridades constituídas pelo Senhor, Pai. Está lá registrado em 2 Timóteo, capítulo 2, que devemos, Senhor Deus, fazer orações, Senhor Deus, e deprecações, Senhor Deus, por todas as autoridades, Pai. Amém. E nós queremos colocar nas Tuas santas mãos, Senhor Deus, em primeiro lugar, a vida do nosso presidente, do presidente Jair Messias Bolsonaro, meu Deus. Queremos te pedir no nome santo do Senhor Jesus, Pai querido, a cobertura do sangue do Cordeiro sobre a vida daquele homem, o livramento, Senhor Deus, do Senhor, Pai, sobre ele. Que o Senhor o capacite com sabedoria, com inteligência, com entendimento, meu Deus. Amém. Para que ele possa, Senhor, saber governar essa nação, meu Deus. Para que ele possa, Senhor Deus, cada vez que for, cada vez que ele tiver que assinar uma medida provisória, meu Deus, Sim, o sim. Senhor o capacite, Pai. No nome santo do Senhor Jesus, abençoe também, Senhor, a família do presidente da República, sua esposa, seus filhos. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe seus ministros, Pai. Eu oro no nome santo do Senhor Jesus Cristo, também pelos três poderes, meu É Deus. verdade, Senhor. Pelo poder executivo, legislativo e judiciário, Sim, sim. para que eles possam trabalhar harmonicamente, meu Deus. Amém. Eu oro, Senhor Jesus, Meu pelas Deus. planadas dos ministérios. Sim, Senhor. Senhor, eu oro, meu Deus, também, pedindo que o Senhor abençoe, ó Deus amado, Brasília, Pai. Amém. Senhor, Brasília. abençoe o Palácio da Alvorada. Visita, Senhor. Meu Deus, Visita abençoe o a Congresso Câmara Municipal, Abençoe, a Senhor, Câmara, Senhor Deus, Federal. dos Deputados. Abençoe, Senhor da Glória, o Senado Federal. Sim, Abençoe o STF, o STJ, a OAB, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Eu quero orar também, Senhor, pela economia da nossa nação, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que toda recessão seja quebrada, Senhor. Amém. Em nome de Meu Deus, em nome de Jesus, tem inflação, Senhor Deus, Sim. tem cair, meu Deus, nesse país, Meu Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoe, Senhor Deus, a Clamamos balança para que comercial possamos para que trabalhar, cresça. Senhor. Senhor, para que tenhamos mais empregos nessa nação, Senhor. Amém. Para que o pai de família, Senhor, não venha mendigar o pão. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que venham, Senhor Deus, empresários para a nossa nação, Sim, Senhor. para investir na nossa nação, meu Deus, Amém. em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor da glória, nós Oh, oramos, Senhor. Senhor Deus, para que a mão poderosa do Senhor Sim, Senhor. possa ser estendida, Senhor, sobre essa nação, Pai. Amém. Nos livrando, Senhor Deus, do Nos caos, livrando. da miséria, Senhor Deus. Ó Pai, da recessão, da fome, Senhor Deus. Nos livrando, Senhor Deus, de toda Sim, sorte de mal, Senhor. Em nome de Em Jesus nome de Cristo, Jesus. Senhor da glória. Eu oro, Senhor Deus, clamando a Ti, Senhor Deus, também pelas reformas, Senhor, que estão na Câmara, Senhor Deus, que serão votadas, meu Pai, e depois irão para o Senado. A reforma administrativa, Senhor da glória. Abençoe, Senhor Deus, para que aqueles homens, Senhor, sejam iluminados. Sim, Senhor Senhor. Deus, para que eles façam uma boa reforma, Senhor Deus. Não apenas administrativa, mas também a tributária, Senhor. Sim, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro também pelo novo presidente da Câmara, Senhor, que será eleito, Pai. Meu Deus. Senhor, para que as ideias dele, Senhor Deus, estejam alinhadas,
quanto o presidente da República, meu Pai. Amém. Senhor da glória, para que eles possam trabalhar, Senhor Deus, de maneira harmônica, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. E eu oro, Senhor Deus, pelo Brasil como um todo, Senhor. Para que o Senhor cerque o Brasil, Senhor Deus, com a tua mão de poder, de misericórdia, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, envia os teus anjos, Senhor, para a nossa nação, Pai. Abençoa os portais de entrada do Brasil, Senhor Deus. Ó Pai amado, toma em tuas santas mãos, Senhor, nossa nação. Amém. Em nome de Jesus. Nessa manhã, nós queremos pedir em nome de Jesus a tua bênção sobre Israel. Ó Deus, a nação querida, a menina dos olhos do Senhor, para que ela seja abençoada, para que ela seja guardada, para que haja guarda, Senhor, nas portas, para que possa vigiar noite e dia aquela cidade, Senhor, e ela possa ser guardada as fronteiras daquela nação tão querida pelo Senhor. Amém. Nós amamos, Senhor, esse povo. Ó Deus, te pedimos a tua bênção, que eles prosperem, que haja paz, Senhor, dentro daquelas portas, que haja prosperidade nos seus palácios, Senhor. Senhor. Deus de Israel, que a tua boa mão esteja estendida sobre eles. Amém, e que eles possam vir abrir os olhos, para que a salvação chegue àqueles corações. Ó Deus, em nome de Jesus, que eles confessem Jesus como o único Senhor e Salvador das suas vidas. Ó Deus, nós oramos agradecidos no nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nos coloquemos em pé. Eu quero passar a palavra ao grupo de louvor da igreja. Que você abra seu coração com alegria. Nesse momento nós possamos fazer um instante de entrega do nosso coração e entrega também das nossas contribuições. Amém? Você é convidado a fazer isso agora.
pode ser feliz. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode a gente canta esse refrão declarando que somente em Jesus a gente pode confiar. A gente pode fazer uma retrospectiva em nossas mentes, trazer à tona todos os ocorridos deste ano, mas mesmo assim a gente crê em Jesus. A gente crê que o melhor está por vir, que a solução, que a provisão está por vir. Mesmo que falte algo, mesmo que a gente perca algo, mas a gente sabe que Deus não vai nos abandonar e não vai nos deixar faltar o que é necessário. E a gente pode cantar essa canção em que todavia nos alegraremos, todavia seremos gratos ao Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
olhar para os céus, olhar para Deus e agradecer por tudo que Ele tem feito. A gente não tem noção da grandeza das coisas que Deus fez por nós esse ano. A gente não tem dimensão do livramento que Ele nos deu a cada dia. Mas mesmo assim, não tendo essa dimensão, nós podemos crer que Ele fez, que Ele continua fazendo e sermos gratos de todo o coração. Amém? Tudo que vais fazer, Aleluia, glória a Deus. Podem sentar. Esse cântico ele é muito importante nesse atual momento, principalmente no dia de hoje que estamos encerrando praticamente as atividades dominicais da igreja. Contudo, na próxima terça-feira nós estaremos gravando o último culto da igreja, né? Que vai ser culto de 31. Por conta da questão que nos assola ainda, nós teremos que nos acomodar a essa situação. Então, terça-feira gravaremos o culto e para ser exibido na quarta, que é a antivéspera do dia, ou véspera, né? Porque quinta-feira, que é dia 31 e sexta, 1º. Então, iremos estar aqui. Aquele líder que quiser comparecer a esta gravação para uma rápida palavra, não vai ter tempo, porque o tempo é limitado, irmãos. É de 4 às 5h30 a gravação. Então será a palavra de 1 minuto, 2. Se você quiser vir para isso, você está autorizado a vir, viu? Mas saiba com consciência que não é para levar 10 minutos nem meia hora. É 2 minutos se você vai participar. Quero aproveitar esse momento para também agradecer
as orações da igreja em favor do meu sobrinho, Frederico, aquele jovem médico que estava de Covid, e ele é médico na cidade de Xique-Xique. Estava lá com a sua família, a esposa e a filhinha recém-nascida, quando ele apresentou o quadro e foi trazido às pressas para Salvador. Ele ficou internado no Couto Maia, saiu na última sexta-feira. Foram dias de luta, porque ele ficou entubado, e os irmãos sabem que é um tanto difícil enfrentar essa situação, assim, longe da esposa, a esposa recém-parida, se recuperando do parto, a neném ainda novinha, e ele ficou aqui somente assistido pelos médicos. Na sexta-feira ele recebeu alta, não quis ficar aqui por uns dias para se recompor melhor e viajar em seguida, mas o irmão dele, que é socorrista, ele é oficial dos bombeiros, foi quem levou o carro e o levou para a sua cidade. Ao final do dia, por volta de 5, 6 da tarde, ele já estava em Xique-Xique, e lá ele foi recebido pela cidade. Os médicos lá fizeram a recepção com faixa e foguetes e foguetório, tudo isso teve lá. Graças a Deus ele está em casa. Muito obrigado pelas orações. Muito obrigado pelas orações pela vida de Maiara. Não sei se ela já teve alta. Teve alta, Selma? Maiara? Não, né? Mas Maiara já gravou inclusive vídeos falando, mostrando a cicatriz da cirurgia. Ela fez uma cirurgia de crânio para a eliminação de um aneurisma. Foi bem na cirurgia, está se recuperando e, se Deus quiser, vai ter alta para ir para casa. Amém? E assim, irmãos, nós prosseguimos. Abra sua Bíblia em 1 de Samuel, capítulo 7. Primeiro de Samuel, capítulo 7, que diz assim: Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel e toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o coração, vosso coração, vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalaíns e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. E disse mais Samuel: Congregai a todo o povo, a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram em Mispá, e tiraram a água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então Samuel tomou um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e diz: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram aos termos de Israel.
porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate e até os seus termos. Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e entre os amorreus. E Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida, e ia de ano em ano, e rodeava a Betel e a Gilgal e a Mispá, e julgava Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém. O Senhor Deus aplique esse tão lindo texto no coração e na mente de todos nós aqui presentes e dos que nos acompanham em suas casas. Feche os seus olhos para uma breve oração. Pai, nós agradecemos ao Senhor o privilégio de termos a Tua palavra, de poder abri-la para meditarmos nela. Nós te agradecemos pela bênção do Espírito Santo entre nós, que nos ajuda nos momentos em que mais precisamos do Senhor. Assim como o Senhor socorreu a Israel nos dias dos filisteus, nós clamamos a Ti por socorro, para que possamos, igual a Israel, dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Qual tem sido a sua oração nesses dias? Sua oração tem sido oração, tem sido súplica de socorro, ou sua oração tem sido oração de murmuração? Porque às vezes até na oração nós murmuramos contra Deus. Quando você abre sua boca para queixar-se, ao invés de suplicar, uma coisa é suplicar e outra bem diferente é se queixar da situação. Nós, como servos de Deus, não podemos abrir nossa boca para emitir queixas, porque estaremos pondo em dúvida a soberania de Deus e o cuidado dele para conosco. Às vezes a gente se queixa a Deus ao invés de falar com Deus. A gente se queixa de muitas coisas. A queixa ela é produto de insatisfações. Quando nós não estamos satisfeitos com alguma coisa, ao invés de suplicarmos a Deus, de falarmos com Deus, de conversarmos com Ele, nós vamos nos queixar. Nós vamos dizer até e murmurar: por que isso está assim? Por que, Senhor, o Senhor não ouve a minha oração? Eu tenho orado tanto sobre isso. Isso é queixa, isso é murmuração, é reclamação, é insatisfação, é produto de uma satisfação. Porque muitas vezes, como diz o apóstolo Tiago, nós oramos para satisfazer os nossos próprios desejos. Somos maus nas nossas orações, porque procuramos satisfação pessoal, ao invés de cumprirmos a vontade santa, soberana, justa, perfeita e agradável de Deus na nossa vida. Quando a gente ora com submissão, com humildade, com entrega, com reconhecimento de quem é o Senhor, nós perdemos todas as razões pessoais, todas as argumentações que eu possa emitir no momento em que estou falando com Deus. Porque a conversa nossa com Deus é uma conversa, não é um requerimento simplesmente, embora às vezes a oração adquira a forma de requerimento. Eu me recordo daquela passagem de Esther, quando ela foi à presença do rei Assuero, e ela queria ter acesso ao rei, e não era tempo dela fazer isso, mas por causa da situação, do momento gritante, do momento opressor da situação, o povo estava sendo ameaçado e todos iam morrer por causa de Amã. Então ela foi à presença do rei, e o rei, quando a viu no átrio do palácio, estendeu para ela o seu cetro, e ela foi e tocou a ponta do cetro, e o rei perguntou a ela: qual é o teu desejo? Qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Tamanho era o amor e a consideração que o rei Assuero devotava à sua esposa, a rainha Esther. Então há momentos em que a gente tem que ser incisivo na oração, mas não se queixar. Pedir, suplicar não é queixar. A queixa, volto a dizer, é fruto de insatisfação. Quando não estamos satisfeitos, a gente se queixa.
a gente murmura, tudo isso é pecado aos olhos de Deus, né? Tudo isso é pecado, e uma coisa está atrelada à outra. Então às vezes você está insatisfeito com alguma coisa e quer que resolva-se a sua maneira e não a maneira de Deus. Aí você expressa a sua insatisfação. O povo de Israel estava vivendo uma experiência amarga. Deixa eu lhes dizer qual era essa experiência. Se você recuar alguns capítulos, lá para o capítulo logo inicial do livro de 1 de Samuel, capítulo 4, Samuel estava iniciando o seu ministério. Quem era Samuel? Ele era um profeta, um menino que foi dedicado pela sua mãe assim que nasceu, o primeiro filho de Ana. Ana era a esposa de um homem que tinha uma segunda esposa, Penina, e então Penina tinha filhos, mas Ana não tinha, e aquele homem vivia tentando agradar a esposa, e ela vivia insatisfeita, e quem sabe a insatisfação de Ana tenha protelado a resposta de Deus para ela. E um dia ela foi com o coração amargurado à presença de Deus na casa do Senhor, no tabernáculo, e lá estava Eli, que era sacerdote de Deus, e ele viu Ana orando, e pelo semblante de Ana, pela amargura de Ana, ele pensou que ela estivesse embriagada e foi repreendê-la. E ela disse: não, eu não estou embriagada, é de amargura que está cheio o meu coração. E aí Eli respondeu àquela mulher que o Senhor iria atendê-la, que ela tivesse persistência na sua oração. E ela fez uma promessa diante de Deus. Quando você encontra Ana orando, ela faz uma promessa diante de Deus. Ela diz que o filho seria consagrado, entregue para Deus. Seria entregue para Deus. Quando Samuel nasce, ela leva à casa do Senhor, e ali ele é entregue, e Eli o adota e passa a criá-lo na casa do Senhor. Eli era um profeta, sacerdote já idoso, e conduz Samuel nos caminhos do Senhor. É linda aquela experiência dele à noite ser chamado pelo Senhor: Samuel, e ir até a presença de Eli. Eli disse: não, eu não te chamei. Na terceira vez ele só: da próxima vez que houver a fala, você responderá: fala, porque o teu servo ouve. E assim fez Samuel, e a partir daí Samuel passou a ter experiências pessoais com Deus. Eli morre, e esse fato da morte de Eli é muito triste, porque a Bíblia diz que Eli, o sacerdote, e seus filhos faziam mal a Israel. E na guerra que houve com os filisteus contra Israel, a Bíblia diz que a arca de Deus era aquela arca sobre a qual estudamos há dias atrás com a irmã Gláucia. A arca fazia parte do mobiliário do tabernáculo, era o móvel mais interno no tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda móvel, desarmável, que se locomovia conforme as jornadas do povo de Israel, e ele era armado conforme o desejo de Deus. O Senhor dizia, quando ele saía, a nuvem se levantava, o fogo se mobilizava, todo Israel armava acampamento, desarmava, melhor dizendo, e saíam para uma jornada. Foi assim durante muitos anos. Quando isto acabou, esta manifestação visível da presença de Deus, ficou somente o tabernáculo, e o tabernáculo era o local de adoração, e a arca ficava na parte mais interna do tabernáculo. Ali entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para oferecer sacrifício, e lá estava aquela arca, que era um baú todo revestido de ouro. Dentro dele só havia 3 objetos: a lei que Moisés recebeu da mão do Senhor, as tábuas da lei, um vaso com maná, como lembrança da peregrinação e da manutenção, o sustento de Deus, e a vara de Arão que havia florescido, pedaço de planta que o Senhor pediu que cada um trouxesse, cada tribo, para o Senhor declarar diante de todo Israel qual a tribo ele havia atribuído ou escolhido para ser sacerdotal. Foi a tribo de Levi, a vara de Arão foi a única que floresceu diante do Senhor. Então esse móvel ele ficou por muitos anos. Onde Israel ia, ele ia. Se ia para uma guerra, Israel levava a arca, porque era ela símbolo
mais declarado da presença do Senhor entre eles. E aí, nesse episódio de Eli e dos filhos de Eli, Israel foi derrotado e a arca da aliança foi tomada. Os filisteus a levaram para a sua terra e houve um rebuliço. Inclusive, uma das mulheres, casada com um dos filhos de Eli, estava tendo filho na hora em que chegou a notícia da morte do marido, do sogro, dos filhos de Eli. Eli cai, quebra o pescoço da cadeira e a mulher tem um filho. E aí, na hora de dar o nome ao filho, sabe qual foi o nome que eles deram à criança? Quem lembra? Hein? Icabode. Isso, irmão, Icabode. Isto é, a tradução dessa expressão hebraica é: foi-se a glória. Aí, a partir daí, Israel passa por um revés, uma tribulação. Não tinha mais a arca foi parar em território filisteu, e ela foi parar no santuário do Deus dos filisteus. E ali acontece um episódio tremendo. Eles devolvem a arca. Essa arca vem, passa pela mão de um, de outro, vai para a casa de Abinadab, fica anos fora do seu local recomendado para ficar, na presença da tribo de Levi, sendo ali objeto de culto, de adoração, no momento em que eles se reuniam. E ela ficou guardada por muitos anos na casa de Abinadab. Aconteceu que nesses anos, de 20 anos, ao final de 20 anos, é um tempo considerável, irmãos. O povo reclamando, diz aqui, o povo lamentava toda a casa de Israel após o Senhor, por causa desse fato de Israel ter perdido a arca, e a arca não estava no seu destino certo, tinha que estar no destino certo. Você sabe, hoje, todos nós sabemos que a arca era símbolo maior da presença de Deus no meio do seu povo, e ela representa Jesus. Jesus é a nossa arca, porque nele reside todo o conselho de Deus. Os 10 mandamentos estavam dentro da arca. O símbolo do sacerdócio estava dentro da arca, que foi a vara que Arão colocou diante do tabernáculo. E o maná, tudo que representava a presença de Deus estava ali dentro. Hoje, para nós, o Senhor é a nossa arca. Nele está tudo que eu preciso: sustento, representado pelo maná, orientação e liderança, ou liderança, melhor dizendo, com a vara. Ele é sacerdote sobre nós, e também o decálogo, é ele quem nos dá orientações e leis e mandamentos. É do Senhor que procede isto para nós. Então, a arca da aliança representava, simbolizava Cristo. Onde está a arca da aliança hoje? Estou perguntando. Onde está a arca da aliança hoje? Dentro de cada um de nós, irmãos. Cristo mora, habita em mim, habita em você. E se Cristo não estiver dentro de você, aí a coisa fica séria. Se a arca não estiver dentro de você, você é desorientado. Se a arca não estiver dentro de você, você não tem direção. Se a arca não estiver dentro de você, que é Jesus, você não tem suprimento, você não tem alimentação. Então o povo estava lamentando porque a arca do Senhor estava em outro lugar. Ele falou a Samuel e pediu que Samuel intervisse naquele instante. E Samuel disse: olha, Israel, se com o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor e servi a Ele só. Muitas vezes nos momentos de crise nós servimos a outros deuses e não ao Senhor. Nós servimos aos astarotes. Sabe o que são astarotes? Deuses do lar. Eram pequenas estátuas que se fazia para honrá-las dentro de casa. Esse costume era um costume cananeu e costume dos filisteus. Perceberam? Muitas vezes nós estamos vivendo situações, mas estamos copiando os modelos dos filisteus, dos povos que guerreiam contra nós. Povos aqui, no sentido espiritual, não entenda agentes
normais, né? As nações, mas sim a luta espiritual que travamos cotidianamente contra os inimigos espirituais de Deus e nós, aqueles que se opõem à sua felicidade, aqueles que trabalham para a sua infelicidade, aquele que persegue você, que pode estar oprimindo o seu lar e oprimindo a sua vida, mas isso porque você resolveu fazer aliança com ele. Então o povo estava em aliança, não com o Senhor, mas sim com os astarotes, os baalins, os deuses pequenos, deuses do lar. Aí Samuel já tinha tido discernimento da situação, disse: olha, se hoje vocês se converterem, se vocês deixarem os baalins, os astarotes, os deuses dos povos cananeus, inclusive dos filisteus, que era um povo migrante da ilha de Caftor, eram descendentes de gregos, mas eles eram ferrenhos na guerra, era o povo mais temível ali em Canaã, eram os filisteus. Todas as vezes que Israel ia se defrontar com o filisteu, lembre-se posteriormente dele fazendo incursões, os reis que se seguiram após Samuel, Davi, Saul e tantos outros, mantiveram luta acirrada com os filisteus, porque eles eram uma nação forte, tinham cidades e estados fortes, fortalezas. A Bíblia narra dessas fortalezas, e às vezes a gente vive no meio do inimigo e congratula-se com o inimigo, confabula com o inimigo, serve até junto, porque começa a pegar os costumes dos deuses estranhos desses povos e trazê-los para dentro de nossas casas, como Israel fez com o povo filisteu. Esses deuses eram filisteus. E então Samuel desceu o cajado: olha, está na hora de vocês mudarem de atitude, preparai o vosso coração, servi a ele só, e ele vos livrará da mão dos filisteus, de quem o povo tinha se mancomunado, se irmanado. Cuidado com quem você se irmana. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os baalins e os astarotes e serviram só, a palavra é só, ao Senhor. Cuidado, você pode estar pensando que está servindo ao Senhor, está servindo ao Senhor e também a outros deuses dentro de sua casa. Costumes do mundo, coisas do mundo que vêm para dentro. Deus vai lhe dar discernimento do que é. Uma vez uma irmã foi fazer essa oração: Senhor, me ajude a entender o que dentro da minha casa não tem nada a ver com o Senhor, o que está impedindo de eu te servir. Olha, irmãos, foi uma faxina. Cada dia o Senhor a conduzia para um lugar, para dentro do guarda-roupa, foi tirar roupa, badular, coisa de pendurar no ouvido, na orelha, no pescoço. Não sou contra, acho até bonito e aprovo a mulher que se ornamenta, mas há coisas que não são de Deus, não são de Deus, não são de Deus. Um dia foram me perguntar sobre uma moda que estava aí há pouco tempo atrás, um tal de um laçarote no cabelo, fruto de uma personagem de uma novela que fez sucesso, estava fazendo sucesso, e as irmãs estavam usando, e eu entrei no grupo e dei minha opinião, baseado no que já tinha pesquisado. A pesquisa mostrava que aquele laçarote, que aquela personagem usa, inclusive ela é filha de santo, fora do ambiente e declarada lá para os colegas dela, era um voto dela a uma entidade que a família dela servia, e as irmãs estavam usando. É para você usar, crente? Eu acho que não. Por mais bonito que seja, por mais consagrado, você pode usar, pegar um vidro de óleo, derramar em cima do laço e dizer: foi consagrado o Senhor, a partir daí você usar. O que é que o ímpio vai dizer? Ah, você também usa o que fulana usa? Ela pegou lá dentro do terreiro e botou na cabeça, ela fez um voto para brilhar nessa novela. Você sabia disso? Eu fui argumentar isso, fui censurado. Eu disse à pessoa que me censurou: olha, irmã, eu aconselho a irmã, todas as vezes que for fazer alguma coisa que gere dúvida no seu coração, pergunte ao Senhor, inclusive em relação à moda, o tipo de roupa que você usa, o tipo de adereço que você vai usar. Ah, quer dizer que o turbante, sim, o turbante, esse turbante lindo, eu acho bonito que se usa, é fruto de religiosidade. Entrou na moda e os caras estão
proclamando isso, fazendo propaganda, e tem muita gente que usa e acha que não está fazendo nada. Isto é aliança com Balaíns e Astarotes. Você leva para dentro de sua casa coisas que não são de Deus, comprovadamente de Deus. Aí depois fica perguntando, ai, por que isso, por que aquilo. E depois vem a oração motivada pela inquietação, pela insatisfação, de dizer, o Senhor não está ouvindo, o Senhor não está fazendo isso. Como se Deus fosse o seu menino de recado, o seu office boy de luxo, que tem que fazer aquilo que você se agrada que ele faça. Busque a Deus. Então, aí fizeram isso e servir a Deus só. A Bíblia diz que o Senhor procura homens cujo coração seja integralmente dele. Isso significa dizer 100%. Não é 70%, não é 75%, não é 80%, não é 85%, não é 90%, não é 95%, é 100% mesmo. Servir a Deus só, e não sirvais aos deuses estranhos. E aí vem todo o texto, e eles congregaram de novo e tiraram, está escrito aqui, eles disse, mas congregai a todo Israel, servi a ele, orarei por vós. E congregaram-se em Mispá, verso 6, e tiraram a água e derramaram perante o Senhor, fizeram uma libação, jejuaram aquele dia, pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá, e ouvindo os filisteus que eles estavam congregados, prestando culto a Deus, eles foram até lá, e quando Israel ouviu, os filisteus chegaram. Eles eram homens terríveis. Segundo a história, não é relato bíblico, eles foram os que melhor desenvolveram a tecnologia da época do armamento de ferro. Eles desenvolveram cavalos de ferro, carroças de ferro, aquelas bigas, famosas bigas para batalhas, espadas e lanças. Eles eram guerreiros natos, os filisteus. E Israel temia esse povo. Israel não era um povo bélico, Israel era um povo da roça, mas tiveram que aprender a guerra com esses povos que moravam ali. Então, quando eles ouviram isso, a quem eles clamaram? A Samuel. Samuel foi e orou por eles, para que o Senhor nos livre da mão dos filisteus. Então Samuel tomou um cordeiro de mama, sacrificou o inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe ouviu a oração. Quando você ajusta a sua vida com Deus, quando você faz um culto verdadeiramente a Deus, e não mistura de culto a Balaíns e Astarotes, o Senhor ouve e responde, e Ele responde de forma miraculosa, porque enquanto eles clamavam a Deus e prestavam culto, sabe o que sucedeu? E sucedeu que estando, isto é, ao tempo em que Samuel sacrificava o holocausto, os filisteus chegaram contra Israel, e Israel estava cultuando, irmãos. O texto diz que o que aconteceu? Foi uma saraivada de trovões, de relâmpagos, e começou a roncar, e foi tanto aterrorizante que os filisteus foram derrotados pela mão do Senhor. Adore a Deus, sirva a Deus, busque ao Senhor verdadeiramente, e o Senhor agirá a seu favor. Não faça orações misturadas, não. Chega de botar coisa de Balaíns e Astarotes dentro de nossas casas. Deus vai lhe dar discernimento do que é isso dentro do seu lar. Como deu àquela irmã, ela começou a tirar até um quadro que ela achava, tão lindo o quadro, maravilhoso o quadro. Aí ela ficou, mas Senhor, esse quadro, o que tem esse quadro? Acreditem, viu, irmãos, foi palavra da própria pessoa para mim, contando a experiência dela. Aí o Senhor deu a ela a direção, o discernimento. Aquele quadro foi oferecido a ela enquanto ela estava fora do caminho do Senhor, por um caso que ela teve. A pessoa quis agradar a ela e ofereceu-lhe um quadro, uma obra de arte. É, Senhor, esse quadro que fulano me deu. Ela pegou o quadro, quebrou e botou dentro do saco de lixo. Senhor, onde tem mais? O Senhor levou ela ao guarda-roupa. Ela ficou ali, olhando esse vestido, tem isso assim, eu não vou contar em detalhes, porque só ela contando, né?
O vestido também tinha alguma coisa a ver. Ela tirou, botou dentro do saco. O que mais, Senhor? Aí abriu, ela tinha uma caixa linda. Quantas vezes eu sentei junto com ela e ficava admirando ela com a caixa de madeira, cheia de badulac, cheia de colares e brincos. Ela pegava caol, saía dando brilho nas peças que eram de prata. Ela tinha prazer em fazer aquilo, nas correntes, Aí o Senhor foi falando, esse anel, esse brinco, esse colar, ela foi separando, foi tirando. Deus foi falando com ela, não foi eu quem falei. Ela me contou o que aconteceu com ela. Ela pegou tudo aquilo e foi juntando dentro do saco. Foi juntando dentro do saco. Aí um dia ela chamou uma irmã da igreja que era de oração e fizeram uma aliança de oração e jejum por alguns dias. Depois ela disse, nós vamos apresentar isso na casa do Senhor e depois vamos lançar no lixo. Aí as duas saíram juntas. Ela disse, Alberto, foi a experiência mais impressionante que eu já vivi. Nós íamos caminhando em direção ao templo, quando de repente veio um homem de lá. Aí, aparentemente era um morador de rua, todo sujo, todo mulambento, um saco sujo nas costas. Aí veio em direção a ela. Elas pensaram que ele ia se desviar. Ele parou em frente a elas e fez reverências e mesuras e falou alguma coisa que elas não entenderam. Aí na hora as duas sentiram pelo Espírito que aquilo se tratava de uma manifestação maligna. Aí as duas se abraçaram e começaram a clamar ao Senhor. Senhor, Senhor, quando abriu os olhos, o homem tinha sumido, desaparecido da vista delas. Aí elas disseram para ela, está vendo, irmão? Deus permitiu que a gente visse para que o inimigo que estava atuando nesses negócios que nós estamos nos desfazendo saísse de sua vida. E aí pegaram aquele saco e aí foram até o lixo, depois de mostrarem ao Senhor lá no templo, e lançaram no lixo tudo o que tinha e disse, você que é fulano mulano, tem um nome fulano mulano, leve tudo que é seu para onde você quiser, mas na minha vida mais não. Parece uma atitude radical, mas às vezes há que se fazer radicalizações em atitudes pessoais. Eu não estou dizendo que todo mundo faça isso não, pelo amor de Deus, hein? E as irmãs que eu vejo quem está de brinco aqui, tem umas de brinco, olha, não tem nada a ver com brinco, com colar. Eu até dei joia de presente a irmãs, mas não é nada disso. Eu estou dizendo que é aquilo que tem procedência maligna, como Astarotes e Balaíns, que são deuses familiares que se estabelecem dentro de nossas casas e que quebram a nossa comunhão com Deus e que impedem a nossa oração e levam-nos muitas vezes a queixumes ao invés de orar. Como Israel se queixou, o Senhor lamentou, começou a lamentar, era um queixume de Israel naquele momento, mas foi com Samuel que então eles fizeram aquilo. E o Senhor derrotou, olha o que está escrito aqui no verso 10. E o Senhor, e trovejou o Senhor naquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Então foi por ação divina, foi um milagre de Deus. E os homens de Israel saíram em perseguição aos filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, chamou seu nome Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Igreja bereana, povo de Deus que se reúne neste lugar, até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem estado conosco, Ele é a nossa defesa, Ele é a nossa provisão, Ele é o nosso abençoador, Ele tem abençoado a nossa casa, a nossa família, o nosso pão. Ele está presente entre nós, aleluia. Que nesta manhã, meu irmão, que nesta manhã, minha irmã, você possa fazer como Samuel fez. Olha, está na hora de fazer uma aliança com o Senhor, de tirar o que não está em linha com a sua palavra. O que não pertence a Deus seja tirado agora, em nome de Jesus. Fique em pé e comece aí pedindo a Deus que lhe dê orientação para que você situe o que dentro do seu lar não está bem. De repente alguma coisa dentro da sua casa está muito mais parecido com os filisteus, com os balaíns, com os astarotes, do que com a arca da aliança, com a presença de Deus dentro do seu lar.
Você quer um lar abençoado em 2021? Quer, eu também quero, mas é preciso que nós façamos uma revisão, vejamos o que está diferente dentro de nossa casa, que não anda de acordo com a palavra de Deus, e façamos aquilo que Samuel mandou que Israel fizesse. Olha, tirai os balaíns, os astarotes, aquilo que não pertence ao Senhor, e servir só ao Senhor. É só ao Senhor. Em nome de Jesus, comece por orar. Você vai receber nessa manhã o óleo da unção que foi consagrado. Eu vou pedir à irmã Rita, que pode fazer a distribuição agora. Ao receber esse óleo, abra, ponha o seu dedo, como se fazia com o sacerdote no dia da consagração. Molhe a ponta do seu dedo, unja a sua testa. Pode ungir sua testa em nome de Jesus. Unja sua orelha, certo? A orelha representa. Você vai fazer se você crer. Se você crer também não faça. Não é obrigado, estou impondo a ninguém não, mas é um ato de fé. Se você crê que o óleo da unção representa o Espírito Santo em sua vida, e ele vai desobstruir seu ouvido para que você ouça as palavras de Deus, vai também destravar sua boca, para que a sua boca seja instrumento de louvor e glorificação a Deus. Vai ungir a sua testa, para que a sua mente absorva os ensinamentos de Deus. Faça isso agora, em nome de Jesus. Pode atuar enquanto pastor. Depois, quando todo mundo tiver com o óleo na mão, pode fazer, pode começar a ungir. Não espere eu mandar não. Unja a sua orelha, unja até a sua boca, unja a sua testa. Não vou mandar botar nos olhos, porque ele tem uma substância que arde. Mas faça assim possível. Glória a Deus. Senhor, o que está impedindo, Senhor, que a tua graça flua nos nossos lares, na nossa casa, na nossa vida, na minha vida, Senhor. Quebra, Senhor, nesta manhã. A irmã Sandra está ali do lado de fora, entrega a ela também. Sandra, irmã Sandra ali, Rita. Pode ungir, irmão, pode ungir. Diga: eu me unjo em nome do Senhor. Eu unjo meus ouvidos para que eu ouça a palavra do Senhor. Eu unjo a minha testa para que a minha mente absorva a tua palavra, Senhor. Eu unjo a minha boca para que minha boca seja santa e profira, Senhor, louvores ao teu nome. Eu unjo meu coração. Vai ungindo, unge a nuca, unge as mãos, para que estas mãos sejam usadas, Senhor, no teu serviço. Amém. Vai ungindo, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, meu Deus. Obrigado, Senhor, por teu Espírito aqui entre nós, por tua palavra. Obrigado, Senhor. Oh, Espírito Santo, Ebenezer, até aqui nos ajudou, Senhor. O Senhor tem nos ajudado, apesar das nossas imperfeições. O Senhor tem lutado as nossas guerras. O Senhor está à nossa frente. Oh, meu Deus, que nesta manhã nós derrotemos os filisteus que estão dentro de nós, dentro de nossas casas. Meu Deus, os balaíns, os astarotes, as imagens de esculturas, Senhor, em nome de Jesus. Quebra nesta hora. Quebra, Senhor. Quebra, Senhor, em nome de Jesus. Cura o teu povo. Cura os que estão enfermos aqui, Senhor. Aqueles que esperam o socorro do Senhor. Meu Deus, que os céus se abram, que o Senhor troveje, que tua voz seja ouvida, Senhor, e desbarate
todos os inimigos do Senhor e nossos, que eles sejam postos em fuga, eles saiam correndo e deixem a nossa vida. Sai nesta hora espírito de preguiça, espírito de ódio, espírito de rancor, espírito de maledicência, espírito de maldição, espírito de murmuração, espírito de queixume, espírito que blasfema. Eu te repreendo em nome de Jesus. Vai saindo todos os espíritos que têm assolado as nossas casas. Meu Deus, nós quebramos agora toda aliança feita dentro dos nossos lares, todo compromisso feito dentro de nossas casas, Senhor. Oh Deus, com falsos deuses, com espíritos enganadores, eu abençoo nesta hora o lar dos teus filhos, as suas casas, Pai, que em nome de Jesus o ano de 2021 seja um ano diferente para todos nós. Nos traga, Senhor Deus, um espírito livre, um espírito liberto, meu Deus, um coração serviçal, um coração submisso a Ti, Senhor. Ó Deus, fazendo plenamente a Tua vontade, que nós sirvamos só a Ti, Senhor, só a Ti, Senhor, só a Ti. Nós agradecemos e louvamos o Teu nome. Espírito Santo, batiza aqueles que não são batizados, a criança, o menino, a menina, o jovem, o adolescente, o adulto, o homem, a mulher, o ancião. Que o Espírito do Senhor seja derramado sobre esta congregação e venha tempo, Senhor, de refrigério para todos nós. Nós colocamos vereanos em Tuas mãos. Toma nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Há alguém que nesta manhã quer confessar Jesus como o único suficiente Salvador de sua vida, que ainda não fez isso publicamente? A Bíblia diz que foi Jesus quem falou: se diante dos homens nós o confessarmos, Ele também nos confessará diante de Deus. Se você quer fazer isso, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Há alguém que nesta manhã quer entregar a sua vida a Jesus? Sinalize e vem aqui correndo aqui na frente para a gente orar por você, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Aleluia. Pode permanecer louvando, pastor. Nós já estamos encerrando o culto desta manhã. Alguém tem algum comunicado a fazer? Pode vir aqui à frente. Próxima terça-feira é culto de despedida do ano. Nós iremos gravar o culto que será exibido na quarta, terça-feira que vem. Se algum líder quiser estar presente para dar uma palavra aos seus liderados, pode vir. Nós lhe concederemos os minutos que você vai precisar para fazer isso, tá bom? Quero agradecer a todos os presentes. Deus abençoe a todos. Só veremos alguns no ano que vem, ano de 2021. Que um feliz ano novo venha dos céus para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Que os céus baixem sobre sua casa, que você possa ver a glória de Deus dentro do seu lar, a glória do Deus verdadeiro. Amém? Pai, nós abençoamos a Tua igreja e pedimos que sobre eles venha a Tua unção nesta manhã, a alegria do Senhor que é a nossa força. Ó Deus, tome o nosso coração, que esta palavra de Ebenezer fique na vida dos Teus filhos, Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor e continuará nos ajudando. Que em nome de Jesus, a Tua presença, que é fundamental, que muda as nossas vidas, ela seja constante dentro de nossas casas. É a minha oração, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa o mal na nossa vida, Senhor. Livra-nos do mal e da aparência do mal. Livra-nos de pecar contra Ti. Que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito permaneçam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.
Abraço, irmãos, a todos vocês. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível eu serei. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível eu serei. Com a unção imbatível eu serei.